Vamos então iniciar, ficarmos de pé. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Está aberta a nossa aula. E a pergunta que a gente deixou é aquela da 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Eu até coloquei uma chamadinha no grupo, que é justamente sobre... Paulo está falando sobre os sinais que vão anteceder a vinda de Cristo. E Paulo falou, primeiro, o que vai acontecer? Vai acontecer uma grande reviravolta, uma grande apostasia, num primeiro momento, e depois vai vir o adversário, o iníquo, o ímpio. Ele agora tem alguma coisa que está retendo a presença dele. Tem alguma coisa que está impedindo dele se manifestar plenamente, lembra? A gente vai falar sobre isso com mais detalhes hoje. Sobre a apostasia, essa apostasia, ela também é predita na segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo de 1 a 10. Então, na 2 Timóteo, deixa eu abrir aqui, 2 Timóteo, segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo de 1 a 10. De 1 a 10. Patrícia, seja bem-vinda. Olelê. Trazendo uma água com gás, é tudo de bom. Fica sabendo que nos últimos dias sobrevirão momentos difíceis. As pessoas serão egoístas, avarentas, presunçosas, soberbas, difamadoras, rebeldes a seus pais. Arnaldo, capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3. Acompanha aí com a gente. Como é que as pessoas serão nesses últimos tempos que serão difíceis? Achou aí, Luísa? Timóteo, está antes de Tito. Vamos acompanhar aí. Interessante essa passagem. 2 Timóteo. Fica sabendo que nos últimos dias sobrevirão momentos difíceis. As pessoas serão egoístas, avarentas, presunçosas, soberbas, difamadoras, rebeldes a seus pais, ingratas, ímpias, sem coração, implacáveis, caluniadoras, incontinentes, desumanas, inimigas do bem, traidoras, insolentes, presunçosas, de novo,
Presunçosa aqui está aparecendo 2 vezes. Gananciosas, né, em outra tradução, aqui é colocada 2 vezes. Mais amigas dos prazeres do que de Deus, tendo a aparência da piedade, mas negando sua eficácia. Quer dizer, elas vão parecer pessoas piedosas, muito piedosas, mas é só aparência. Não acredita na embalagem, não. Vai no conteúdo. A embalagem é bonita, mas o conteúdo... E ele fala aqui, foge também dessa gente. Deles fazem parte os que entram pelas casas e levam cativas mulherinhas cheias de pecado e movidas por várias paixões, sempre aprendendo, sem nunca chegar ao conhecimento da verdade. Assim como Janes e Mambres resistiram a Moisés, assim também esses tais resistem à verdade. São pessoas com a mente corrompida, reprovadas quanto à fé, mas não irão longe, porque a sua insensatez ficará manifesta diante de todos, como ficou a daqueles 2. Esse momento da apostasia, que é a negação total das verdades da fé. E não só das verdades de uma fé celebrada, de uma fé professada, mas de uma fé vivida. Porque a fé a gente não só professa e não só celebra, mas a gente vive a nossa fé. É como, né, a gente vê aquela frasezinha, o pessoal fala, muitas vezes, você é a Bíblia para o seu irmão, que muitas vezes não tem a palavra de Deus, não tem a Bíblia. Você é a Bíblia para o seu irmão ler. O seu testemunho é importante, porque o seu testemunho é como a palavra de Deus, é o meio da palavra de Deus chegar até o seu irmão. Às vezes você dá a Bíblia para o seu irmão, ele chega, guarda e pronto. Mas ele vê o seu testemunho, suas obras, seu amor, seu zelo, seu carinho pelas coisas de Deus, pelo próximo, e aí ele lê a palavra de Deus através da sua vida. Você é a palavra de Deus viva para o seu irmão. Vamos chegar lá nele. A gente está falando um pouquinho da apostasia, de como as pessoas, como serão momentos difíceis, e as pessoas vão ser implacáveis, presunçosas, arrogantes, gananciosas. Já tem pessoas assim? Mas tá geral? Mas pode piorar? Então, é isso que Paulo quer deixar a gente naquela tensão entre o já e o ainda não. A gente tem que ficar nessa tensão. A gente não pode ficar tranquilo, porque a comunidade lá, ela estava muito tranquila. Vamos ficar de boa aqui, porque o Senhor vai demorar. Mas espera aí, já não tem gente gananciosa, presunçosa, orgulhosa, que pratica o mal, que faz calúnia? Não tem gente assim? Tem. Opa, então será que o Senhor está perto? Então é essa tensão que o cristão vive, é nessa tensão que ele vive, entre o já e o ainda não. Já temos essa realidade, a gente experimenta hoje essa realidade. Não só no outro, mas às vezes dentro de nós também. Às vezes eu podia ajudar e, não, vou segurar esse dinheiro que eu estou precisando, alguma coisinha lá para casa. Só que o irmão está doente e às vezes está terminal. Então, eu deixo de ajudar para segurar e às vezes eu poderia estar ajudando mais. Então, a gente experimenta isso na nossa sociedade, a gente experimenta na nossa igreja, a gente experimenta até dentro de nós mesmos. Infelizmente, que é o pecado. E nessa tensão é que a gente vive.
E ainda bem que o Senhor não voltou, porque a gente tem mais uma chance de melhorar. Que quando ele voltar, acabou. O tempo está se aproximando. Cada dia que passa está mais próximo. Mas ainda bem que o Senhor não voltou, porque quando ele voltar já não vai nós não vamos ter mais tempo de melhorar, de sair desse estado de avareza, de presunção, de calúnia, tudo que a gente ouviu aí que Timóteo falou, que Paulo falou e escreveu a Timóteo, sem coração, rebeldes a seus pais. A gente está vendo cada dia mais, né? Filhos rebeldes a seus pais. Cada dia está piorando, né? Tirando a Luísa e a Lisene, que aqui estão presentes aí. Ô Lisene, a Luísa é muito rebelde ou não? Mais ou menos. Eita. Ela é boazinha, né? Mas tem uns filhos rebeldes, não tem? Vamos chegar lá, vamos tudo. Tem. Tem tudo aí, Patrícia. Toda a Bíblia aí, só comentada. Então, esse trecho que Paulo escreve a Timóteo é uma expressão evidente do mistério da iniquidade. O que é iniquidade? A pessoa iníqua. O que é? O que é iniquidade? O mistério da iniquidade. É o mistério do mal. É o mistério do mal. A pessoa iníqua, a pessoa ímpia, a pessoa má, que não tem coração, né? Como São Paulo deu ali o conceito, na expressão que ele usou ali, né? E que, olha só o que fala aqui, que se exerce em todos os tempos. É isso que São Paulo vai dizer para os Tessalonicenses. E essa tensão que São Paulo quer deixar na gente. Esse tipo de pessoa tem hoje? Rebelde, gananciosa, tem. Teve século passado gente assim? Teve 1000 anos atrás? Gente, em todos os tempos tem pessoas assim. Significa que esse mistério do mal que está presente no mundo, a gente já tem que ficar alerta porque o Senhor está vindo. E qual o sinal da presença, ou seja, da vinda do Senhor? É o sinal da apostasia, ou seja, que tem pessoas que estão vivendo no mal, que estão praticando o mal, que estão falando mal, que estão pensando mal, que estão agindo de forma errada. E até essas pessoas somos nós às vezes. Então, essa apostasia, ela será provocada por um ser chamado o ímpio, o adversário, o filho da perdição, que São João chama de anticristo. Por exemplo, na primeira carta a João, né? No Apocalipse também vai aparecer, né, esse anticristo, esse ser, né, vai aparecer a besta, enfim. Mas a gente vai chegar lá porque Apocalipse já tem muitos detalhes para a gente ver. Esse adversário, esse ímpio, esse filho da perdição, é aquele que em qualquer época nega a messianidade de Jesus, ou seja, nega que Jesus é o Messias, nega que Jesus é Deus. Ele não aceita que Jesus seja o Messias, que Jesus seja Deus, que Jesus seja o Senhor. Esse é o ímpio, esse é o adversário, ele é o filho da perdição. Né? E essa presença do mal, ela existe não só nos tempos de hoje, mas em qualquer época. Se a gente for olhar a história, a gente vai perceber o mistério da iniquidade presente na história. A apostasia ali presente na história. Certo? É um ser, é uma realidade que Paulo está tratando.
né? E vamos ver que realidade é essa. Esse ímpio, esse adversário, esse ser do mal, né? A gente não sabe, porque lembra que Paulo fez primeiro, ele fundou a comunidade. Não, aí não era o moço. Como é que serve? Não, é o comissário de bordo, comissário Pedro. Ai, Rodrigo já pegou aqui. Eu falei, Rodrigo não tem. Tá. Então, gente, como Paulo, ele fala assim, vocês lembram que eu falei para vocês oralmente lá na comunidade? Assim, vocês estão lembrados, não sei o que eu falei para vocês. Só que Paulo não escreve isso na carta. Ele pressupõe aquela pregação oral que ele fez lá na comunidade, só que ele não colocou na carta. Então a gente não sabe os detalhes da pregação de Paulo. Por isso que quando ele fala desse ímpio, desse adversário, desse iníquo, é difícil a gente dizer se é um indivíduo ou uma coletividade. Ou seja, é um grupo de indivíduos, são muitas pessoas, ou se é um indivíduo só. A gente não pode afirmar isso. Por quê? Porque Paulo não deixou claro. Ele faz referência a uma pregação que ele fez lá na comunidade, mas ele não explicita aqui na carta. Ele fala de um ímpio adversário, como, querendo que a comunidade se lembre da pregação dele. É igual o padre Cristiano faz uma homilia e depois escreve uma carta. E fala assim, assim como eu falei na homilia ontem. Tá, mas quem não foi na homilia não vai saber o que ele falou ontem. Então, a gente também está numa dúvida se seria um ser, uma pessoa ou uma coletividade, um grupo. Mas, sem dúvida, é uma violentíssima manifestação do mal no mundo, ou seja, uma manifestação assim muito forte do mal no mundo, marcada por muitos portentos sedutores que deixarão os homens boquiabertos e dispostos a aderir ao mal disfarçado por aparentes milagres. São falsos milagres. Por isso que eu já botei uns milagres aqui que já foi pego muitas vezes aí como falsos, né? E eles foram mostrados como falsos. Por exemplo, quantos Dr. Fritz já passaram aqui no Brasil? Vários, né? Se for pegar, são reportagens que já desmascararam esses Dr. Fritz aí, que ele vem, faz uns milagres, deixa todo mundo boquiaberto e depois se descobre as falsas cirurgias, né? Até quem fala muito disso, aqui eu botei, mas quem desvenda todo esse mistério, o próprio Padre Quevedo, que ele faz, até ele para poder conseguir desmascarar todo o mistério que está por trás disso, ele aprendeu a fazer mágica, ele fazia mágica e fazia igualzinho eles faziam. Olha como é que eles fazem aqui, né? Então pega lá as tripas, pedaços de coração, coloca na barriga empurrando assim, mas não tem nada, não abre a barriga, é só bota um pano aqui para disfarçar, né? Esse tipo de cirurgia, falsas cirurgias, né? Que eles falam, algumas cirurgias espíritas dos Dr. Fritz da vida, né? Tudo falso, né? Aí já caiu outro aí também. Esse não chegou a ser Dr. Fritz, mas fazia muitas falsas curas, né? Na verdade, as pessoas iam lá procurando alguma coisa, então já estavam dispostas a receber alguma cura, né? Então,
o estado psicológico delas ao chegar nesses ambientes mudava e isso já melhorava o astral delas, mas por trás de tudo a gente vê que há muitas falsas cirurgias, né? Portentos são coisas extraordinárias, como se fossem milagres, obras maravilhosas que vão seduzindo, só para seduzir, mas que são falsas, né? São lobos com veste de cordeiro. Deixa todo mundo boquiaberto, mas é tudo falso, é pegadinha do malandro. E depois vai aparecer essa pegadinha do malandro, iê, né? Aí depois vem o iê. Mas acho que mês passado eu vi umas 3 reportagens assim, sobre o Dr. Fritz, que ficaram famosos no Brasil e que depois foram desmascarados de fazer esse tipo de cirurgia, né? No olho também é interessante, porque o Padre Quevedo dizia, né, que nós temos uma cavidade no olho, então você pode enfiar até um pedaço grande de agulha, dessa linha esse instrumento de tricô, de costura também, porque tem uma grande cavidade. Então, a pessoa já sabe disso. Ela já coloca ali no lugar certo. Todo mundo, meu Deus, vai furar o cérebro, vai... Não, são cavidades que o nosso organismo tem, a pessoa já estuda certinho onde vai colocar ali para não ter problema nenhum. Às vezes até causou alguns problemas, infecção, às vezes dá, mas ele já sabia dar o corte certo para não ter nenhum problema. E ali, muitas vezes, a pessoa era curada porque o estado de ânimo dela, de querer a cura, então fazia com que ela melhorasse. Você sabe que a maioria das doenças, e a ciência já provou isso, mais de 50% das doenças, o problema é aqui, ó. É nosso psicológico. Você fala, eu acho que eu estou doente. Você nem está doente, mas só de falar que eu estou doente, você vai ficar doente. Agora, se você falar, não, hoje eu estou com saúde, estou bem disposto, estou animado, mesmo se você tiver uma doença, aquele estado psicológico positivo de você querer, né, vencer, se você querer ser uma pessoa melhor, estar com saúde, só de falar isso você já melhora o seu estado e a doença vai embora. Então, muitas coisas são a gente que vai colocando, né? Tinha um amigo que falava todo dia, acho que eu vou tomar um remédio, que eu vou ficar doente. Você nem está doente, já está tomando remédio. Tem gente que toma um remédio porque fala, eu vou ficar doente, então já vou tomar um remédio, porque é certeza que eu vou ficar. Você vai ficar mesmo. Que de tanto você falar que vai ficar doente, você vai ficar. Então tem que falar o quê? O contrário. Hoje eu estou ótimo, hoje eu estou maravilhoso, hoje eu vou ficar bem o dia todo. E aí você vai realmente se animar. Mas milagre mesmo comprovado, né? A gente até hoje só tem na Igreja Católica. Por quê? Né? O Padre Quevedo falava, porque o milagre é a assinatura de Deus, é falar, olha, o milagre serve para a gente glorificar a Deus. O milagre ele não para em si mesmo, né? Quem participou da Escola da Fé viu isso também no Catecismo, né? O milagre é um sinal para mostrar outra realidade invisível, que passa através do milagre. Então, através do visível, Deus manifesta o invisível. Então, para que vocês creiam que eu sou filho de Deus, eu digo, levanta-te e anda. Mas para que vocês creem que eu sou o filho, que eu tenho poder na terra de perdoar os pecados, que eu sou o filho de Deus. Então, é sempre nesse sentido. Até as bodas de Caná, né? Depois que Jesus fez o primeiro sinal, o primeiro milagre, seus discípulos creram nele, né? Então, o milagre serve para isso, para que a gente possa glorificar e crer na messianidade, na divindade de Jesus, que Jesus é o Senhor, que Jesus é Deus. Ele serve para isso. Não é para parar no milagre. Deus não realiza milagre para a gente parar ali. É igual a gente parar na placa. Vire à direita. Estou na placa aqui. Nossa, a placa é tão bonita. Mas você nunca vira à direita. Você não vai ver o que tem do outro lado. Milagre é só um sinal para que você transcenda, você passe adiante, você veja realmente a realidade que o milagre está representando ali. Algo invisível que o milagre quer representar
para você, algo de extraordinário. Como que a gente vê a Deus? Né? Deus deixa sinais, e o milagre é esse sinal extraordinário da presença de Deus, que Ele tem poder. Assim como Ele ordenou, fez todas as coisas na ordem da criação, não tem as leis da natureza? Quem fez as leis da natureza? Foi Deus. Assim como ele fez as leis da natureza, Ele também pode mudar as leis da natureza, porque Ele fez as leis. E Ele pode alterá-las quando Ele quer. Mas Ele altera essas leis da natureza para mostrar que Ele é Senhor da história, que Ele é Deus, que Ele está acima de tudo. E para isso serve o milagre. O problema é que o milagre fica nele. Esses falsos milagres é para a gente não acreditar mais em Deus, mas querer mais milagres, e mais pessoas pedindo milagres. Aí fica o milagre pelo milagre. E aí ninguém dá o passo da fé. Senhor, eu creio, mas aumentar a minha fé. Senhor, afaste de mim porque sou um pecador, né? Como Pedro disse a Jesus, depois que ele titubeou na fé, depois que ele começou a duvidar. Então, o milagre é para a gente aumentar a nossa fé no Senhor, mas não para, agora faz outro milagre, é isso que eu estou precisando disso. Não, agora faz outro milagre. Não, não é para isso o milagre. Então, o mistério da iniquidade, ele não se expande agora de maneira plena. Por quê? Porque tem um obstáculo que o detém. Tem alguma coisa que não deixa o mistério da iniquidade explodir. Não deixa o mal explodir. Não deixa as pessoas, né, ruins tomarem conta do mundo. Oi? Tudo bem? Essa coisa, né, essa realidade que está segurando o mal, o adversário, o ímpio e a explosão de maldade no mundo, tem uma coisa segurando. Algo está detendo. Algo está segurando. E esse obstáculo, ele aparece no gênero neutro, em 2,6. Vamos lá. Vamos ver isso aqui junto, porque esse passo aqui é importante. Teve alguém me perguntando no nosso encontro passado. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 6. E depois, presta atenção que é muito sutil essa parte aqui. O que está segurando, o que está esse obstáculo que não deixa a maldade explodir no mundo? No versículo 6, ele é o seguinte, está escrito assim, ó: e sabeis o que? O que? Está vendo que é o que? Esse o que é uma coisa. O gênero disso é neutro. Olha lá, o gênero neutro é o que. E sabeis o que? É uma realidade, é uma coisa. Por isso que o gênero aqui, no original, é neutro. O que atualmente retém o adversário, a fim de que seja revelado somente no tempo oportuno. Então, ele fala no versículo 6 que esse adversário, alguma coisa está segurando. Ele está sendo, vou botar uma espécie de cadeia aqui, ó. Alguma coisa está prendendo esse adversário. O versículo 6 fala que é o quê? Gênero neutro. No versículo 7, ele já vai mudar. Olha lá o versículo 7. Pois o mistério da iniquidade já está em ação. Falta somente ser afastado. É o quê? Não, é quem? Aquele. Está vendo que é aquele? É aquele. Gente, esse passo aqui é muito importante.
O versículo 6 fala que é uma coisa. O quê? Vocês estão acompanhando? O quê? Alguma coisa está segurando para não deixar explodir a iniquidade no mundo. O adversário está sendo... Alguma coisa está segurando. Alguma coisa ou alguém. Aqui já parece o masculino. Uma coisa é o neutro, outra coisa é o masculino, que é aquele. Aquele. Não sei como tá as outras traduções, mas essa aqui está em cima, está perfeita. Algo, tá vendo? Algo e alguém. Tá acompanhando? Então aqui a gente tem o neutro, que é uma coisa, e aqui a gente tem o gênero masculino. Essa realidade que está segurando, que está amarrando, né? Como o povo gosta de falar, está amarrado, né? Esse o quê? Ou esse alguém já dura quantos anos? 2000 anos, mais de 2000 anos. Por quê? Desde o tempo de Paulo, essa realidade detém a explosão do mal. Mas a pergunta que não quer calar, que obstáculo é esse tão duradouro e tão poderoso? Que corrente é essa? O que está sendo de tão duradouro e tão poderoso? E aí, o que vocês falam? Hã? Quem? A religião. Quem segura o homem é a religião. A oração, vamos ver. É o Espírito Santo. Vamos ver. Por isso que a gente está aqui. E agora, hein, dona Benedita? E agora, hein? Bom, gente, muitas sentenças já foram proferidas e a gente vai se fixar em duas realidades. Porque aqui todo mundo já foi falado muito, né? Muitas hipóteses, mas a gente vai se fixar em duas. Primeiro, olhando Daniel 10, 21, Daniel 10, 21, agora é Antigo Testamento, Daniel 10, 21, Daniel 10, deixa eu segurar, senão esse ventilador aqui vai me... Daniel 10, 21. Tá nos livros proféticos, tá? Vocês vão ver Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel. É. 10, Daniel 10, 21. Daniel 10, 21. Tem alguém em casa aí, Rodrigo? Manda um abraço para Carmeci. Irmã Lúcia. Hã? Helena Maria. Quem? Joana, dona Joana. Eu acho que é lá do Nova Barra, hein? Da Santa Luzia, dona Joana. Ah, tá. É sua irmã? Essa é prima da Ana Rosa. Olha, todo mundo está mandando um abraço para dona Joaninha. Para Helena. E quem? E a irmã Lúcia. A irmã Lúcia está firme. 10, 21. Ah lá, vamos lá. Entretanto, eu te anunciarei o que está expresso na Escritura da verdade, e ninguém me ajuda senão Miguel, o vosso príncipe. Doze, 1. Vamos lá, 12, 1. Vira a página. 12, 1. Daniel 12,
Naquele dia se levantará quem? Miguel, o grande príncipe que se apresenta em favor dos filhos do teu povo. Será um tempo de angústia, tal como jamais houve, desde que as nações começaram a existir, até aquele tempo. Naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Então, fala de uma realidade, de um tempo onde Miguel se levantará para acudir, para salvar o povo. Então, diante dessa passagem de Daniel, Miguel e seus anjos são os tutores do povo de Deus, são os guardiães do povo de Deus. É possível, a gente não, aqui não pode ter, ninguém pode falar com certeza absoluta, mas é possível que Paulo tenha pensado em Miguel como esse obstáculo masculino, aquele do versículo 7, das Tessalonicenses 2:7, porque Miguel, o gênero masculino. Então é possível que Paulo tenha pensado em Miguel como aquele do gênero masculino, e o exército de Miguel, de São Miguel, como aquele obstáculo que está no neutro. Então, o exército de Miguel, de São Miguel, os anjos que formam esse exército, seria o que está em neutro, e São Miguel seria esse que está no gênero masculino. É certeza? Não. É possível? Sim. É uma interpretação bastante possível. Esse adversário, esse anticristo. Porque se ele aparecer de chifrinho, rabinho, do jeito que ele é, não. Ele não aparece assim. Ele aparece bonito, cheiroso. Na descrição da Judite. Bonito, cheiroso, cheio de, encantando todo mundo, só que, seduzindo a todo mundo, só que é aquilo que a gente viu, é um lobo em pele de cordeiro. Quando os cordeirinhos tiver, nossa, que cordeiro bonito, aí ele vai tirar a veste dele e mostrar quem ele é, o lobo mau da história. Vocês querem o quê? Dinheiro, ó, aqui, ó. Fama. E todo mundo, É o Senhor. Ele está preso. Ele ainda está retido. Outra hipótese, outra possibilidade é o quê? É que esse masculino, presta atenção, outra possibilidade que Paulo tenha colocado, o gênero masculino e o gênero neutro. O gênero masculino seria o próprio Deus, é Deus que está segurando, é Deus que está retendo, Deus que está tendo essa realidade do mal amarrada. E o gênero neutro é o quê? É o plano salvífico da providência divina. É porque é o plano de Deus. E o plano de Deus é, até um período, ele vai estar retido. A partir desse período, eu vou permitir que o mal se manifeste. Permitir, porque Deus não quer nunca o mal. Mas às vezes ele permite deixar que o mal se manifeste. Porque o mal só vai se manifestar se Deus permitir. Deus está acima de tudo e é maior do que tudo. Infinitamente acima, infinitamente maior do que tudo. Certo? Então, uma outra interpretação é Deus e o plano. Ou Miguel e seu exército. Essas são as mais recorrentes, as mais comuns. Mas durante a história teve outras interpretações, mas essas são as que
as que melhor correspondem ao texto, aquilo que Paulo queria dizer. Então, esse o que aqui? Na primeira interpretação é o que? Esse o que? A primeira lá é o exército e esse aqui é Miguel. Na letra B, a segunda interpretação, esse é o que? Esse é o plano e aquele seria então Deus, tá? Brilhante? Aí vocês podem pegar a interpretação que qualquer uma das duas. A escolha é livre. Paulo joga com esse gênero masculino e o neutro. Mas isso só a comunidade tessalônica podia ter certeza, porque ia depender da pregação que Paulo fez naquele tempo, para aquela comunidade oralmente. Na carta ele fala, bem sabeis, bem lembrais. A gente não estava lá para se lembrar. Fala, pai. Sim. Isso. Paulo quer falar o seguinte. Está próximo. Tá ali, está às portas, vamos dizer assim. Porque o que Paulo quer falar para a comunidade é o quê? Que antes, porque a comunidade estava achando que Jesus já ia voltar logo. Paulo está falando, calma aí, porque antes da vinda do Senhor vai acontecer uma grande apostasia, que a gente fez até a ligação com a carta ao Timóteo, e depois vai ser a aparição, vamos dizer assim, do adversário do ímpio, que ele tem alguma coisa que está retendo, segurando ele. Mas quando chegar o tempo previsto, no plano de Deus, esse adversário ele vai aparecer, vai enganar muitas pessoas, cuidado para não se deixar ser seduzido e enganado por ele, porque ele não vai vir com chifrinho, com rabinho, cuspindo fogo, não. Ele vai enganar muita gente, seduzir a muitos para ele, né? E depois sim, aí sim será o fim. É isso que Paulo está falando, né? Só que essa apostasia, e Paulo está deixando a gente nessa tensão, por quê? Porque já tem muita gente fazendo apostasia. O mal já está muito presente no mundo, né? E volta e meia aparece as pessoas querendo se colocar no lugar de Deus, né? Mas o cristão que está atento aos sinais dos tempos, ele vai ver que se a coisa pode piorar, ela vai piorar. E o que é importante disso tudo que a gente falou? É isso aqui, ó. O que importa, gente, é que a oração assídua, vocês estão rezando? E a fidelidade ao Senhor são os meios mais eficazes para nos precavermos contra as seduções do mal no mundo. Ou seja, é na oração, né? A gente pode dizer também na Lexio Divina, no estudo da Palavra de Deus, na missa, né? na liturgia da igreja e também na fidelidade ao Senhor no dia a dia, é que a gente vai se preparar para esse tempo e se precaver das seduções do mal, porque Santo Agostinho diz que o demônio é como um cão acorrentado, que pode ladrar muito alto, mas que só morde a quem se lhe chega perto. A palavra final da história será a palavra de Cristo. Significa o quê? Ele pode latir do jeito que ele quiser, né? Babar, fazer o escarcéu dele, mas ele é um cão que está amarrado. Agora, se você chegar perto, encosta a mão ali na grade. Ó, Lucia aí, se encostando na porta ali, pode chegar, Lucia. Agora, vocês tem lá, o cão tá
Tá lá latindo, 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 e você vai encostar, colocar a mãozinha ali para ver, fazer um carinho nele? Eu acho que não vai dar muito certo. Você vai fazer um carinho? Não vai dar certo. Quem chega perto acaba mordido. Ah, deixa eu ver como é que é. Deixa eu ver isso aqui. Ah, eu estou protegido, vou chegar lá perto, né? Não vai acontecer nada comigo. Bom, vai nessa, né? Melhor não chegar perto, melhor não arriscar. Faz a oração, fidelidade ao Senhor e segue o caminho, né? Ah, ele está amarrado. Tá, mas se chegar perto, né? Eu acho que faz um estrago, né? Essa boquinha dele aí. Então, uma reflexão que fica para a gente é a seguinte, eu até já falei isso. Não só nos tempos de São Paulo, mas também hoje, os homens esperam o fim dos tempos para breve. E tem muita gente disseminando profecias, entre aspas, porque são falsas profecias, né? Então, lógico que o Senhor está mais perto hoje do que ontem, do que ano passado. Mas o problema são essas falsas profecias que querem dizer o dia, a hora e tal, que o Senhor vai voltar. Diante deste fenômeno, devemos nos lembrar de que o apóstolo quer dissuadir, quer dizer, ele quer que os fiéis não procurem saber, dissuadir, quer dizer, ele quer tirar isso dos fiéis, né? Ele quer convencer do contrário, quer que os fiéis não fiquem procurando saber a data do fim do mundo. Jesus também se recusou a essas profecias. Quando perguntaram, Senhor, mas quando que vai ser tudo isso? Né? Não, nem o Filho do Homem sabe o dia, nem a hora. Portanto, ficai atentos, estejais preparados, vigilantes, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Esse senhor aqui, quem que é? O famoso Nostradamus, né? Que fez tantas profecias. E essa aqui de 2012? É a famosa profecia de 2012. E também, tudo isso aqui, ó, caiu por terra. Nada de Nostradamus, nada de profecias, porque a gente tem que estar preparado hoje e sempre. Hoje a gente tem que estar preparado. O Apocalipse também fala desse tempo em que ele estará retido, né, amarrado, e depois ele será solto. O Apocalipse também fala disso. Fala dessa realidade. Não sei se nessa passagem, mas em outras a gente vai estudar isso aí. Esse tempo em que seria 1000 anos, se não me engano são 1000 anos, mas é um número simbólico, é um número grande, é um número, mas é um número que tem um limite. Vai chegar uma hora que vai ser solto. E aí quem está na oração, na fidelidade, no curso bíblico, vai. Isso aí tem volta e meia aparece. Volta sempre, está sempre aparecendo. Volta e meia aparece. Se a gente for olhar hoje no mundo, tem esses falsos profetas, falsos anunciadores de uma realidade, e tem muita gente seguindo essas pessoas, porque normalmente são pessoas que não têm orientação, não têm formação, estão muitas vezes sem um direcionamento na vida delas, fracas psicologicamente falando, e vão aderindo a qualquer verdade que pareça trazer uma solução para a vida delas, mas que no fundo traz a destruição. Tem até o Henrique Cristo, né? Se veste, fala.
Esses aí é que a gente tem que tomar mais cuidado, que aqueles que aparecem já de, né, chifrinho, rabinho, isso aí tranquilo, porque já dá para reconhecer. O problema é aqueles que estão disfarçados, né? Fala, Patrícia. Santo Antão e São Francisco começaram a fazer isso? Não, mas fazer profecia de fim do mundo? Fazer falsos milagres? Mas eles arrebanharam. Mas arrebanharam como? Com a vida deles, com o testemunho deles. São Francisco foi lá e viveu como Cristo, pobre. Depois as pessoas olhando o exemplo dele, não, a gente quer seguir. Ele foi muito humilhado, ele foi muito, né, desprezado, ele viveu a dimensão pobre de Cristo de várias formas, né? Santo Antão também foi, vamos dizer, o pai do monarquismo, teve vários seguidores, pessoas que... Mas aí é diferente, porque eles não querem para eles, seguidores para eles, mas eles querem levar as pessoas para Cristo. E as pessoas seguem o santo enquanto estão vendo a Cristo no santo. Até Paulo falou, olha, vocês podem me seguir, porque eu estou seguindo a Cristo. Então, se vocês me seguirem, vocês imitarem, sede meus imitadores, São Paulo vai dizer, como eu sou imitador de Cristo. Porque a partir do momento que vocês imitarem a minha vida, vocês vão estar imitando a vida de Cristo. Agora, esses falsos profetas, eles querem seguidores para eles, não para Cristo. Eles não pregam a Cristo, eles pregam eles mesmos. Sigam a mim, não a Cristo. Então, os seguidores de Francisco não estavam seguindo a Francisco, eles estavam seguindo a Cristo. Através da vida e do exemplo de Francisco, eles estavam seguindo o Senhor. Assim foi... Todos os santos da igreja, a maioria dos santos da igreja tiveram e tem até hoje seguidores. Santo Antônio. O que tem a matriz de Santo Antônio? Por que a gente fala da vida de Santo Antônio, das virtudes de Santo Antônio? Porque ele foi um grande imitador de Cristo. Então, nós imitamos a vida de Santo Antônio enquanto ele imitou a de Cristo. Então, no fundo, nós estamos imitando a vida de Cristo. No fundo, nós estamos seguindo a Cristo. Porque mais importante do que a data do fim do mundo é o quê? É o fim do meu mundo. Porque eu não tenho que ficar tanto preocupado com o fim do mundo, eu tenho que preocupar mais com o fim do meu mundo, ou seja, do meu fim. Porque se o fim do mundo demorar 1000 anos, o nosso fim, gente, na maioria daqui não vai passar de 50. Ou 60. A maioria, falei não de todos. Hoje eu vi uma senhora com 100 e tantos anos, um videozinho que mandaram lá e estava... Né? Agora, daqui a 100 anos, vai chegar o fim do mundo, para todos nós, o fim do nosso mundo, o nosso fim. Estou pondo assim bem... Então, estou sendo camarada. O mais importante do que o fim do mundo é o encontro pessoal de cada um com o Senhor no dia da morte. E esse não está longe. Cada um experimentará e será decisivo, né? E a gente vai ter uma rampinha aqui, ó, e vai lá para o céu. Para esse aqui é mais importante a gente estar preparado. O apóstolo Paulo, em síntese, ele quer falar aos leitores para evitar os devaneios da mente, ficar imaginando coisa, ficar pensando em coisa, fantasiando. Por quê? Porque esses devaneios levam à ociosidade. Eu ficar pensando muito, ficar imaginando, ficar fantasiando, eu tenho que ter tempo livre, ociosidade, não fazer nada. E é essa ociosidade que leva ao roubo e aos crimes, igual São Paulo falava. Quem não quer trabalhar, também
não há de comer. Quem não quer trabalhar também não vai comer. Né? Aí as pessoas ficam assim, Jesus vai voltar, vai e volta, né? Fica imaginando, aí fica sem fazer nada, não trabalha, não trabalhando, chega a hora da fome, vai roubar os outros que trabalharam para conseguir o pão. Isso aí que São Paulo fala que não está certo. Quem não quer trabalhar também não deve comer. E assim encerramos o estudo da 1ª e 2ª Tessalonicenses, que é um tema que está muito forte nas primeiras gerações, que é a volta do Senhor Jesus. Esse tema, ele é o quê? Antes de tudo, é o encontro pessoal com Cristo, que no fim dessa vida terrestre vai chamar cada um para a ceia da vida eterna. Ele será, como aliás já é, através dos véus da fé e dos sacramentos, a grande resposta a todos os nossos anseios, né? Aquele desejo que tem o nosso coração. Ele vai ser no futuro aquilo que ele já é na nossa vida hoje, né? Jesus é a resposta para os grandes anseios da sua vida, para as grandes perguntas que você faz. Se Jesus já for a resposta para você hoje, com certeza, no fim da sua vida, ele vai ser a resposta total e plena daquilo que desejou seu coração durante toda a sua vida. Agora, se você desejou outras coisas, se seus objetivos foram outros, aí, no fim da vida, a gente pode ter muitas surpresas. E não sei se serão tão agradáveis assim. Porque os sofrimentos de hoje, aos quais os tessalonicenses estão submetidos, não são ainda o sinal do desencadeamento das potências diabólicas, que, segundo as concepções apocalípticas, são o prelúdio do fim. Os sofrimentos são efeitos da presença do mal na história. O que a gente está dizendo aqui? Os tessalonicenses estão sofrendo? Sim ou não? Estão sofrendo. Mas o que Paulo quer dizer é que esse sofrimento deles ainda não é véspera lá do fim, não. Ainda não é não vai desencadear o fim. Calma lá. O que São Paulo está dizendo é isso. Que a coisa, o desencadear das potências do mal, esses sim vão ser o anúncio já do fim. Né? Essa é uma concepção muito do Apocalipse. Por isso que ele vai aparecer no livro de Apocalipse. Ele está ali um pouquinho nas cartas de João também. Ele vai aparecer na carta de Paulo ao Timóteo também. Vai ter no Evangelho também. Por quê? Porque a comunidade tem que estar, ao mesmo tempo, tem que falar, calma, que ainda não é o fim. Mas a comunidade tem que estar preparada. Talvez não para o fim do mundo, mas para o fim do nosso mundo, para o nosso fim. E a gente tem que estar sempre preparado. Não é porque a gente está sofrendo agora, é que já chegou no fim, não. É isso que São Paulo está dizendo. Vocês estão sofrendo, estão sendo perseguidos, os imperadores estão lá atrás de vocês, os judeus estão criando caso, vocês estão sofrendo perseguição, mas calma lá, que pode não ser o fim ainda. A coisa ainda pode piorar. O adversário pode ser desamarrado. E as potências do mal podem ser muito piores. Então, aguenta seu sofrimento, unido ao sofrimento de Cristo, segue seu caminho com fidelidade e prepara o seu fim. Isso que é mais importante, porque nós devemos esperar com paciência a vinda de Cristo, tomando parte ativa na vida social. Olhos ao céu e pés no chão. Não adianta só ficar olhando para o céu e não trabalhar para a gente melhorar também a nossa sociedade e contribuir vendo Cristo na pessoa que está precisando da gente. Por isso que a gente tem que ter parte ativa. Por isso que Paulo falou, acorda, gente, vamos trabalhar, para de olhar aí, porque não vai dar certo isso. A gente tem que ter parte ativa na vida da sociedade. E alguma pergunta? Sobre a 1ª e a 2ª carta aos Tessalonicenses. Alguma pergunta? Não? Não,
O que eu queria fazer então, aproveitando, você lembra que a gente falou, já tem tempo no negócio dos Herodes lá, para não entrar, porque a próxima agora é Gálatas. E eu já tenho Gálatas aqui. Mas antes de entrar nos Gálatas, eu queria aproveitar a pergunta da Patrícia, que a gente ficou esperando ela voltar, e falar dos Herodes, para fechar aquele assunto lá que a gente tinha começado. Que, aliás, os Herodes estão nos evangelhos. Como a gente já viu, os evangelhos está indo em direção... Oi? Os Herodes. Tem a ver com o rei Herodes. São os Herodes. Pode ser, então, que aí a gente aproveita, agora vai dar 9 horas, a gente encerramos carta aos Tessalonicenses e vamos dar uma palavrinha sobre os Herodes para a gente entender melhor os evangelhos. Como os evangelhos a gente não vai voltar mais assim como estudo, né? Então a gente vai amarrar melhor esse assunto. Mas deixa eu responder essa primeiro. Aí depois você faz a outra. Aí eu vou preparar a outra. Abraço pro Fred. O Fred vascaíno mandou um abraço para todo mundo, principalmente pro Pedro. Fala, Souza. Você queria? Não? Então vamos lá, gente. Vamos entender essa história dos Herodes aí de uma vez por todas. Vamos prestar atenção aqui, ó. O que está acontecendo? Deixa eu só... Como é que eu... Ah, tá. Aqui depois, ano que vem, a gente vai ver essa linha do tempo melhor aqui. Mas vamos focar daqui para lá. Porque aqui passou os persas, Ptolomeus, os reis da Síria, os asmoneus. O importante é aqui, ó. No ano 63, a Águida está vendo aqui, ó. No ano 63, que nome que está aparecendo aqui? Pompeu, muito bem. Começou a dominação romana na região da Palestina, né? O Império Romano, vamos dizer, foi o grande início do Império Romano. Já existia Roma, eles começaram a invadir e no ano 63, né, com Pompeu, vamos dizer assim, o início da dominação romana. Mas Roma ainda vai deixar a Palestina ficar tranquila. Eles não vão mexer muito com a Palestina, vai deixar um pouco do jeito que está. A grande diferença que vai acontecer a nível, vamos dizer, político, social, na região da Palestina, é no ano 37, quando chega o Herodes o Grande. Tá? E daqui para frente começa o que a gente chama de dinastia herodiana. Vai sendo Herodes depois de outro Herodes. Esse foi o primeiro grande Herodes, de todos os outros Herodes. Então, por isso que eu voltei um pouquinho para a gente começar nele. Ele começou a reinar no ano 37 antes de Cristo. Aqui, essa estrelinha aqui, seria o Cristo. Ele está 37 antes de Cristo. Ele faz um conchavo lá com Roma, e o imperador, Roma dá para ele uma grande região, por isso que ele é chamado Grande. Fixem nesse Herodes o Grande, porque os outros vão ser tão grandes como esse. Por que ele é Herodes o Grande? Porque, deixa eu ver se vai ter aqui, tá. Ele vai pegar o domínio de toda essa região aqui, ó. Tudo vai ser dele, do Herodes o Grande. E onde que esse Herodes o Grande, ele vai aparecer na Bíblia? Então, a gente vai ver ele lá em Mateus 2, de 13 a 18, falar nele. Vamos lá então em Mateus, para vocês não confundirem mais um Herodes com outro Herodes. Mateus capítulo 2, versículo 13, seguinte.
Herodes o Grande, tá? Ele começou a reinar antes de Cristo. E ele terminou o império dele depois do nascimento de Cristo. Mateus 2, de 13 a 18. Mateus 2, de 13 a 18. Quem quer ler? Pedro. 2:13. Depois que os magos se retiraram, o anjo do Senhor apareceu a José em sonho. Ele disse: Levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. José levantou-se de noite com o menino e a mãe e retirou-se para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. Assim se cumpriu o que fora dito pelo Senhor por meio da profecia: Do Egito chamei o meu filho. Herodes, então, ao perceber que fora enganado pelos magos, enfureceu-se e mandou matar em Belém e em toda... Perdi aqui, peraí. A todos os meninos abaixo de 2 anos, de acordo com o tempo indicado pelos magos. Assim se cumpriu o que fora dito por meio da profecia de Jeremias. Uma voz foi ouvida em Roma: chora o grande lamento. É Raquel que chora seus filhos, e não quer ser consolada, porque já não existem. Muito bem. Esse Herodes aí que mandou matar todos os meninos é o Herodes o Grande. Foi o primeiro grande Herodes. Ele governou, presta atenção, de 37 até 4 antes de Cristo. Ué, mas se ele mandou matar a menina até 2 anos, e ele, como é que ele está antes de Cristo? É porque, na verdade, há um problema aí com relação aos anos. Quando foram calculados, os anos deu uma diferença aí de 6 a 7 anos. Então, na verdade, Jesus nasceu em torno de 6 anos antes de Cristo. Por isso que a estrelinha está aqui, porque se Herodes... Vocês estão entendendo? Não, né? Cristo nasceu 6 anos antes dele. Ó, Herodes terminou seu reinado 4 antes de Cristo. Historicamente falando, a gente tem essa data aqui. 4 antes de Cristo, certo? Foi quando ele terminou o seu reinado. Vamos colocar aqui, Cristo nasceu no ano 1 depois de Cristo. Vamos supor que Cristo tivesse nascido aqui. Herodes ia preocupar com Cristo? Não. Cristo nasceu 4 anos depois dele. Vocês estão entendendo? A passagem fala, porque os magos foram lá, avisaram que é o teu Messias, tal, ele mandou matar até 2 anos. Significa que a gente tem aí uma margem ainda de 2 anos até acabar o reinado de Herodes. Então, provavelmente Jesus nasceu por aqui, porque Jesus tem que nascer antes de Herodes ir embora. Como é que ele vai matar Jesus se Jesus veio depois dele? Imagina, Herodes vai mandar matar Santo Agostinho. Herodes está preocupado com Santo Agostinho. Santo Agostinho foi lá na frente. Então,
assim, de forma mais aproximada, a gente tem que o nascimento de Jesus estaria aqui mais ou menos 2 anos antes dele. A gente não tem uma precisão. Tem gente que coloca 7 anos, tem gente que coloca 5 anos. Vamos colocar 6 anos antes de Cristo para dar aquela margem de 2 anos. Então, na verdade, Jesus historicamente teria nascido aqui 6 anos antes de Cristo. Porque se Herodes terminou o reinado dele. É porque aqui, quando a pessoa foi fazer o cálculo, se não me engano o nome dele é Dionísio, que foi fazer o cálculo lá na frente, ele foi fazer as contas. Ele não tinha toda a tecnologia, o instrumental para saber certinho a quantidade de lua e sol. Até hoje, na hora do calendário, não tem mês que tem 30 dias, tem mês que tem 31, tem mês que tem 29, às vezes uma de 6 em 6 anos tem 28, de 4 em 4 anos, né? Não, e ainda tem um ano bissexto, né? Que há alterações. Então, imagina a pessoa calcular, ele calculou um ano que seria, se não me engano, 753 anos da fundação de Roma, que ele colocou como ano 1. Só que a gente sabe, hoje a gente tem mais instrumental, que Herodes deixou de governar no ano 4 antes de Cristo. Historicamente falando, Herodes deixou de... Porque quem calculou falou que Herodes estava aqui depois ainda. Só que, na verdade, não. Herodes, historicamente, deixou de governar 4 anos antes de Cristo. Se Herodes deixou de governar 4 anos de Cristo, significa que Jesus nasceu antes de Herodes sair do governo dele. Herodes não acabou. Herodes o Grande vai até 4 antes de Cristo. Historicamente, isso antes de Cristo. Antes de Cristo. Significa que para Herodes mandar matar, Jesus tem que ter nascido antes dele sair, não foi? Antes dele morrer, antes dele sair do governo, Jesus tem que ter nascido. Porque se Jesus nasce depois, ele não está nem aí. Ele não está mais no governo. Então, o nascimento de Jesus, historicamente falando, o ano é mais provável que seja, vamos colocar 6 anos antes de Cristo. Vocês entenderam por quê? Houve um erro para a pessoa que calculou, não tinha todo o instrumento. Agora a gente tem condição de saber que se Herodes... É muito simples, gente. Se Herodes deixou de governar no 4 a.C., significa que Jesus nasceu antes dele deixar, senão ele não ia mandar matar. Eu não posso mandar matar quem não nasceu ainda. Imagina eu mandar matar quem vai nascer daqui a 4 anos, se eu não sei se vai nascer. Então ele tem que mandar matar alguém que veio antes dele, alguém que ele sabe do nascimento. Entendeu, Luiz? Então, mas a gente não vai trocar mais. Deixa o nascimento de Cristo aqui, mas normalmente Cristo nasceu 6 anos antes dele, antes de Cristo, vamos dizer assim, né? Mas vocês entendem que antes de Cristo é uma coisa que foi institucionalizada como uma data, é calendário, né? O 33 anos é porque se ele saiu na vida pública por volta dos 30 anos, ele ficou 3 Páscoas, lembra que a gente falou das 3 Páscoas? Então a gente joga 33 anos, mas não foi no ano 33. Então a gente tem que diminuir 33 menos 6, vamos jogar assim, entendeu? Então ele morreu, vamos dizer, com 33 anos, mas não foi no ano 33, porque o ano 33 foi alguém que calculou. Ele provavelmente 33 menos 6 dá quanto? 27. Então, a data mais provável que ele tenha morrido seria mais ou menos no ano 27 depois de Cristo. Se a gente fosse mudar a data, a gente estaria em 2013, né? Isso aí, gente, na hora de alguém montar o calendário,
foi feito um cálculo e a gente hoje tem condição de ver, bom, se Herodes saiu de 4 a.C. e Cristo nasceu antes dele, então Cristo nasceu provavelmente 6 a.C., morreu por volta de 27 depois de Cristo. Mas o resto é tudo igual. Jesus, a vida pública por volta dos 30 anos, morreu com 30. Não vai mudar em nada a nossa fé. Só questão de calendário, porque a gente segue um calendário, cada um segue um calendário diferente. Antigamente a gente seguia o calendário da fundação de Roma, por exemplo. Então Jesus nasceu por volta de 753 da fundação de Roma. Aí institucionalizou-se que a gente ia marcar o nascimento de Cristo, mas na hora de calcular, saíam com uma margem de alguns aninhos aí, mas tudo bem. O que aconteceu no ano 4? Herodes saiu. Acabou. E aí o que aconteceu? Agora que vem, senta que lá vem. Aí o que aconteceu? O reino todo de Herodes foi dividido para os seus filhos. Né? Herodes matou uns filhos dele lá que estava querendo tirar o reino dele. E basicamente o que a gente tem aqui, que o reino foi dividido nos 3 filhos de Herodes. Que Herodes 1, Herodes 2, Herodes 3. Todo mundo, todos os filhos chamavam Herodes. Nós temos Herodes Arquelau, Herodes Filipo e Herodes Antipas. Eu vou começar com Herodes Arquelau. O que está acontecendo aqui? Como ele tinha todo esse território aqui, os filhos dividiram, uma parte fica para um, outra parte fica para o outro, outra parte fica para o outro. É assim. Quando os pais morrem, os filhos vão lá e... Mas isso estava em testamento. O que acontece? Maria, essa letra aqui, Águida, como é que fica? Melhorou? Ó, território de Arquelau, Herodes Arquelau ficou com essa parte aqui, Judéia, Idumeia e Samaria. Esse pedaço aqui ficou com Herodes Arquelau, filho de Herodes, irmão de Herodes e de Herodes. Nossa, vocês estão sabendo, hein? Opa, deixa eu ficar aqui então. Herodes Arquelau ficou com essa parte aqui, que é filho do Herodes o Grande, irmão do Filipe e Antipa. O Herodes Filipe, olha lá, ó, ficou com essa parte aqui, ó, aqui em cima, Traconítide, Itureia, Pâneas, Bataneia, a Cesareia de Filipe ficou com ele. Aí Herodes Filipe ficou com a Cesareia de Filipe. Ficou com essa região aqui. Quem ficou com isso aqui? Herodes Arquelau. E esse aqui? Filipe. Mas tem um outro Herodes. Importantíssimo esse Herodes, que é o Herodes Antipas, filho de Herodes o Grande, irmão de Herodes Filipe e Arquelau, que ficou com essa região aqui, que é justamente a região da Galileia. Ó, Tiberíades, né, o lago de Tiberíades, que foi a região onde Jesus foi criado, né? Jesus cresceu, trabalhou com seu pai José. Mas ele é muito importante. Olha quantas passagens bíblicas aparecem aqui, ó. Antipas. A gente vai ver a importância dele. O Filipe tem essas duas e o Arquelau é o primeiro que a gente vai ver lá. O Arquelau era muito mal. Tanto é que o Arquelau, ele logo depois, até o imperador mandou ele para o exílio, porque ninguém aguentava ele, de tão cruel e mal que esse Arquelau era. Ele durou pouco tempo no governo e ele foi mandado embora logo. Mas vamos ver a passagem dele, que é Mateus 2.
Mateus 2, de 21 a 22. Esse Herodes que está em Mateus 2, 21 a 22, é o Herodes Arquelau. Mateus 2, 21 a 22. Mateus 2, 21 a 22. Vamos pegar o versículo 19 que fala da morte já do Herodes Grande, que aí vocês vão entender talvez melhor. Mateus 2, 19. Depois que Herodes morreu, que Herodes é esse? O grande, o pai, o grande. O anjo, ele morreu lá por 4 antes de Cristo, lembra? Então Jesus já tinha nascido. Depois que Herodes morreu, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse-lhe: levanta-te, toma contigo o menino e sua mãe e volta para a terra de Israel, pois já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Então, Herodes morreu, certo? Eles estavam onde? Agora? No Egito. Muito bem, Arnaldo. Está no caminho certo, é isso aí. Eles estavam já no Egito, eles tinham fugido para o Egito. Quando, porém, soube que na Judéia reinava, quem que estava reinando na Judéia? Arquelau. Em lugar de seu pai Herodes, esse Arquelau, Herodes Arquelau, teve medo de ir para lá. Depois de receber em sonho um aviso, retirou-se para a região da Galileia e foi morar numa cidade chamada Nazaré. Assim cumpriu-se o que fora dito por meio dos profetas: ele será chamado Nazareno. Ele estava indo para onde? Para a Judéia. Ele estava no Egito, conforme Arnaldo César Coelho falou. Estava no Egito para sair da matança lá de Herodes o Grande, e tinha mandado matar. Eles fugiram para o Egito, beleza, show de bola. Mas aí eles iam voltar para a região da Judéia. Só que, sabendo que o Herodes Arquelau que estava por lá, e ele era muito, muito mau, então eles foram para outra região, a região da Galileia, onde quem que estava governando lá na Galileia? Herodes Antipas. E ele era um irmão mais bonzinho que seu irmão que estava aqui, porque esse Herodes Arquelau era terrível. Matava assim à vontade, do nada, sem precisar de motivo nenhum. Perseguiu os judeus assim, que é uma coisa medonha. Mas tudo estava no plano e na providência divina. Tanto é que Jesus era para ser chamado Nazareu, porque ele foi lá em Nazaré da Galileia, né? Ele teve que abdicar até da própria terra para fugir, né? Por causa da perseguição desse tremendo Herodes Arquelau. Logo depois o pessoal não aguenta, porque Roma todo dia tinha reclamação desse sujeito aqui, e depois mandou ele logo para o exílio. E aí que está o interessante, porque essa região aqui ficou com quem depois que Herodes Arquelau vazou e foi para o Egito? Hã? Com? Aí que está. Quem governava isso tudo, no fundo, era Roma. Mas quando Arquelau foi embora no exílio, não tinha mais Herodes para colocar lá, até tinha, mas por vários motivos, Roma falou assim: vamos mandar um representante. E aí Roma começou a mandar para lá os prefeitos. Aí que a gente tem o período dos governadores da Judéia, que no primeiro período ele é chamado de prefeito. Então Roma mandou para lá quem? Roma mandou o Copônio, Roma mandou o Ambíbulo, depois do Ambíbulo veio Rufo, depois de Rufo veio Grato, depois de Grato veio Pilatos.
que era um prefeito de Roma, governador dessa região aqui da Judéia, que antes era de Arquelau. Então Roma passou a governar essa região aqui, não através de Herodes, os filhos de Herodes, mas através de um representante que Roma mandava, que era o prefeito, que depois de um período se chamou de procurador. Mas é a mesma função, só que antes de um período era prefeito, depois procurador, a gente vai entender isso depois, tá? Mas só para vocês entenderem, eram governadores da Judéia. Por isso que Pilatos entrou na Bíblia, por isso que Pilatos entrou na história, porque Pilatos começou a governar no ano 26 depois de Cristo e foi até o ano 36 depois de Cristo. Então ele pegou justamente a maior condenação, o mais importante tribunal da história, que foi o tribunal do Filho de Deus. E ele caiu na mão logo de Pôncio Pilatos. Não foi de Copônio, não foi de Ambíbulo, de Rufo, de Grato, de Marcelo, de Maruro, foi de Pôncio Pilatos. E ele não governava toda a região, governava a região da Judéia. Jerusalém está onde? Está aqui na Judéia. Por isso que caiu na mão dele. O que eu quero que vocês entendam até o Arquelau. Até Arquelau, tá tudo bem? Herodes Arquelau? Herodes o Grande e o filho Herodes Arquelau. Pôncio Pilatos a gente já entendeu por quê, mas a gente vai continuar a ver os outros Herodes, que são muito importantes para a gente entender que um Herodes é um Herodes, outro Herodes é outro Herodes, tá? Tudo bem, gente? Tranquilo? Próximo encontro a gente vai terminar os Herodes. E aí a gente começa a carta de São Paulo aos Gálatas. Gálatas, tá? Próxima semana tem uma promessa aí, se Deus quiser, vai ter um ar-condicionado aqui. Que o suor está descendo. Vamos rezar. Vocês se lembram ainda da oração do Santo Anjo? Então vamos rezar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governa e me ilumina. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Gente, boa semana, fiquem com Deus e até segunda, se Deus quiser.